Bom dia a todas as pessoas presentes. Em alguns instantes daremos início à cerimônia. Pedimos que tomem seus assentos e mantenham em modo silencioso os seus aparelhos. Informamos que este evento tem a participação dos intérpretes de Libras Júlio César Vieira e Pedro Neves. Neste momento tem início a cerimônia de lançamento oficial da cooperação COP-UFRJ e Petrobras para a construção do loop de garantia de escoamento. A infraestrutura permitirá o aprimoramento dos estudos e pesquisas sobre o comportamento de hidratos e dos fenômenos que geram risco de obstrução de tubulações em sistemas de transportes de fluidos, como gás natural e petróleo. Único no país, com capacidade para pesquisar escoamentos com até 100% de CO2, o loop terá 150 metros de extensão, oferecendo aos pesquisadores um modelo em escala que se aproxima mais da condição real encontrada em campo, beneficiando também atividades de captura, armazenamento e uso do carbono. Nesse momento, pedimos a atenção de todos os presentes para um vídeo institucional que será exibido. A COP é um instituto de engenharia. Mas a gente sabe que a engenharia implica no conhecimento de várias diferentes áreas. E isso faz com que cada vez mais a gente precise se tornar multi e interdisciplinar. A COP sempre se caracterizou por buscar soluções no setor de óleo e gás. Temos vários laboratórios voltados para estudar os problemas do pré-sal. E agora, toda essa expertise está sendo usada na transição energética e em diversas outras áreas do conhecimento. As tecnologias desenvolvidas aqui na COP podem e devem direcionar tanto políticas públicas para que o emprego dessas tecnologias seja possível, quanto políticas privadas também, para que essas novas tecnologias sejam absorvidas pelo mercado. São 60 mil metros quadrados de laboratórios, muito bem equipados, modernos, mas são as pessoas que fazem o uso dessa infraestrutura que geram o conhecimento. Só com investimento em ciência, tecnologia, inovação e ensino é que se vai conseguir fazer frente a tantos desafios e propiciar uma qualidade de vida para um número maior de pessoas. Por isso, é importante que a COP esteja cada vez mais próxima das demandas da sociedade, de uma maneira que a gente possa buscar as respostas mais adequadas. Quanto mais desenvolvida é uma nação, maior é a capacidade dela de resposta a qualquer vulnerabilidade. E é isso que a gente quer para o Brasil. Anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, que preside esta cerimônia. Para compor a mesa, convidamos a presidente da Petrobras, senhora Magda Chambriard. Convidamos a diretora do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ, COP, professora Suzana Can Ribeiro. E convidamos a diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, senhora Renata Baruzzi. Nesse momento, convidamos a palavra a diretora do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ, COP, professora Suzana Can Ribeiro. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia especialmente à presidente Magda, que está aqui, a Renata,
também diretora da Petrobras, magnífico reitor, Lília Mello, a gerente-geral do SEMPES e demais colegas. É muita alegria que eu estou aqui hoje, né, representando a COP, para dar início, né, celebrar essa nova parceria. É um momento muito importante para a gente aqui na COP e também para a Petrobras. O que a gente está, na realidade, celebrando hoje, né, o loop de garantia de escoamento, que vai ser detalhado na sequência pelo professor Fred Tavares e pelo Jefferson Hendel, enfim, do SEMPES, é mais do que um novo projeto, né? Eu acho que é mais do que uma nova infraestrutura que a gente vai ter aqui na universidade. O que eu acho que é importante a gente destacar é a continuidade dessa nossa parceria da COP e da Petrobras, que já atravessa décadas e é essencial, né, para o avanço da ciência e tecnologia do nosso país. A relação entre a COP e a Petrobras é uma daquelas que nos dá muito orgulho de contar, né? Que é uma parceria histórica que data desde o nascimento do SEMPES, ou seja, desde 1963 a gente tem essa parceria, nasceu COP e nasceu o SEMPES. E nós somos a universidade com maior parceria de projetos de P&D com o SEMPES. Só nos últimos 10 anos, e eu acho importante ilustrar isso com números, porque são números muito expressivos, né? Nos últimos 10 anos, foram mais de 400 projetos, significando mais de 1,3 bilhões de reais de investimento, gerando 73 pedidos de depósito de patentes. Atualmente, nós temos 147 termos de cooperação, tendo como temas principais desses termos de cooperação análise de escoamento em meios porosos, análise de gerenciamento de reservatórios, inteligência artificial, gêmeos digitais, análise estrutural de dutos flexíveis e energia e eletrificação na produção offshore. Presidente Magda, junto com Renata e Lília, a gente não vai parar por aí. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para prospectar, muitas novas oportunidades entre as nossas equipes, né? Sobretudo SEMPES e COP. E estou destacando essa quantidade de projetos conjuntos, não só, obviamente, é extremamente importante, assim como a excelência técnica também desses nossos projetos, porque recebemos vários prêmios, COP e Petrobras, nacionais, internacionais, ANP, OTC, enfim, foram várias iniciativas premiadas. Mas, de novo, porque essa parceria demonstra na prática como a universidade e a indústria devem, né, trabalhar juntas em favor do desenvolvimento do país. Eu vejo isso como um grande diferencial e acredito que é a melhor forma de a gente chegar a tecnologias inovadoras. Isso é o que nos coloca na vanguarda, né, e tem nos colocado ainda na vanguarda, especialmente na área de petróleo e gás. A gente também tem, a gente vê a formação de milhares, né, de mestres e doutores que hoje ocupam posições estratégicas, né, tanto no setor energético, tanto nacional quanto internacional. Temos laboratórios de excelência aqui na COP e são fortalecidos por esse apoio da Petrobras. Então, isso é uma prova concreta de que, quando juntamos o conhecimento da academia com os desafios da indústria, a gente consegue avançar muito, a gente dá muito certo. E quanto mais próximos a gente está dessas empresas, pode ser empresas grandes, né, do nível de Petrobras, empresas médias, pequenas, prestadoras de serviços também, ou seja, quanto mais próximos estamos atuando em conjunto, mais próximos também estamos do nosso propósito e servindo melhor a sociedade. É graças a essa aproximação e a esse nosso dinamismo que somos mais de 2.000 profissionais altamente qualificados, entre professores, pesquisadores, técnicos, sem contar os terceirizados. Então, a gente movimenta realmente um grande número de pessoas em torno desses projetos, em torno dessas parcerias, o que mostra que o avanço tecnológico é um esforço coletivo e gera empregos de altíssimo nível. E não há mais dúvida, né, que o mundo precisa caminhar no sentido de reduzir as emissões de carbono para a atmosfera. Isso é inquestionável. Porém, a gente sabe que, quando tiver consumo, é difícil a gente não estrangular, a gente
tentar estrangular a oferta, porque ao estrangular a oferta vai acarretar um custo enorme para toda a sociedade. Eu penso, inclusive, que na próxima COP30 em Belém, o Brasil consiga incluir na redação o termo que, além da meta de transition away from fossil fuel, que é o que vem se discutindo ao longo das últimas COPs, a gente consiga mudar para transitioning away from consumption of fossil fuel, porque enquanto tiver consumo é preciso ofertar os combustíveis para a economia continuar funcionando. Então, o que a gente precisa fazer, o que eu acho que, nesse ponto, COP, Petrobras e empresas parceiras, universidades parceiras precisam fazer, é buscar suprir isso da melhor forma possível, com a melhor eficiência energética, com menor custo, com menor impacto social e ambiental. E é isso que a gente está buscando nessa área. E eu termino aqui dizendo que apostamos na inteligência brasileira, na capacidade tecnológica do nosso país e na importância de manter vivo esse elo entre ciência e aplicação, entre universidade e sociedade, que a gente está, de fato, celebrando. Acho que isso é o que temos que celebrar. Seguiremos, então, assim, lado a lado, Petrobras, SEMPES, COP, nessa forte união, avançando no conhecimento, nos adequando às demandas da sociedade, enfrentando os desafios que o mundo nos apresenta e gerando o desenvolvimento que constrói o futuro que nós queremos ver. Muito obrigada. Convidamos agora o professor Frederico Tavares, do Programa de Engenharia de Química e também coordenador do projeto do LUP de Garantia e Escoamento, e o pesquisador da Petrobras, gerente de Engenharia de Reservatórios, Elevação e Escoamento do SEMPES, Sr. Jefferson Henschel, que apresentarão os pontos principais do projeto. Bom dia a todos. Eu e o Jefferson vamos apresentar aqui rapidamente, de forma muito resumida, a ideia do LUP. O LUP se chama LUP de Garantia de Escoamento. É, na verdade, uma planta piloto de garantia de escoamento que pretende estudar e mitigar a possível precipitação de parafinas e hidratos. E a ideia, claro, é mitigar e dar soluções para esse problema, e também escoamento multifásico, principalmente escoamento de fases ou de correntes ricas em CO2. Essa é uma parceria entre a Petrobras e o FRJ, dentro do FRJ a COP, e dentro da COP o Átomos. Então, o laboratório que está diretamente envolvido é o Átomos, com essa empreitada, e os coordenadores, pelo lado da UFRJ, sou eu e o Amaro Barreto, e pelo lado da Petrobras é a Lívia Paiva, que está coordenando, a Adriana Teixeira e Guilherme. Essa é a equipe que trabalha toda semana, mas claro que a gente está consultando muitos profissionais da Petrobras e fora da Petrobras. A equipe Átomos tem 7 professores, mas tem um conjunto bastante relevante de alunos, ou, na verdade, de pesquisadores. São 11 pós-docs, 28 alunos ou pesquisadores em doutorado, 21 pesquisadores em mestrado, e tem em torno de 21 alunos de graduação. Essa equipe flutua um pouco, porque durante o período letivo as pessoas vão se formando e vão entrando novos membros, então não garante esse número constante, né? Esse número não é constante, não é invariante. Vou passar a palavra para o Jefferson, que é uma dobradinha, mostrando que a gente está bem azeitado nessa parceria. Obrigado, professor. Bom dia a todos. São 2 breves slides que eu vou ter participação aqui. Basicamente, sinalizar aqui para essa comunidade acadêmica que a motivação da Petrobras em estar avançando nesse projeto em parceria com a COP, com a FRJ, né?
a questão de hidratos e parafinas são desafios que nós temos na produção de petróleo, né? É algo inato, são reações físico-químicas que acontecem ao longo do escoamento e que geram perdas operacionais, geram lucro cessante em valores substanciais e, por isso, o interesse da indústria e da Petrobras em conseguir melhor controlar, melhor entender os fenômenos que acontecem ali para a gente poder ter remédios adequados para poder conviver da melhor forma possível com isso. Né? Hoje, nesse instante, dentro do SEMPES, nós temos 11 pesquisas em andamento nessas temáticas de parafinas e hidratos, né? E são pesquisas que, se nós já tivéssemos essa infraestrutura, nós já poderíamos estar usando, porque a infraestrutura vai nos permitir termos uma visão mais próxima do campo, com menos, com uma mimetização menor. Né? Eu vou estar mais próximo do campo, eu consigo ter informações mais acuradas, mais próximas da realidade, e isso diminui os riscos da pesquisa, os conservadorismos da pesquisa. E isso nós não temos esse equipamento no Brasil, a gente não tem isso, né? E dado que estamos buscando, em parceria com vocês aqui com a UFRJ, construímos essa infraestrutura, já olhando para o futuro um pouquinho, como a Suzana comentou, a gente sabe que a indústria do óleo e gás tem muito ainda para entregar para o mundo, mas a questão do CO2 é algo latente, então essa infraestrutura vai ser apta a estar operando 100% com CO2, para que a gente possa pesquisar também hidratos em CO2, que é algo que pode vir a acontecer nessa questão de CCUS, enfim, essas novas iniciativas que a indústria está se movimentando. E eu termino minha fala dizendo, né, essas duas imagens são imagens de outros loops fora do Brasil, a de cima é lá na França, no FPEM, um instituto que é parceiro da Petrobras também, o de baixo em Tulsa, nos Estados Unidos. Enfim, são loops que a Petrobras já usou esses loops para fazer pesquisas, mas tem dificuldade do custo, tem dificuldade da logística, tem dificuldade de você conseguir um espaço, uma alocação de espaço quando você precisa, e por isso o interesse Petrobras de termos uma infraestrutura local. Né? E por fim, eu estou aqui representando um grupo... Só para complementar, a gente teremos características ímpares, que são diferentes desses loops, tá certo? Esses loops são, digamos, inspiradores, porque é um aprendizado que a gente está tentando adquirir também, né? Mas o loop Petrobras, o FRJ, teremos características que são diferentes desses daí, ou seja, tem características únicas do nosso Perfeito. projeto. Né? Dado que estamos chegando após outras universidades, a gente fizemos várias pesquisas e conversas no sentido de entender os pontos fortes e fracos de cada infraestrutura para que a gente pudesse estar pegando o melhor de cada uma para colocarmos nesse nosso projeto aqui. E, por fim, eu ia terminar colocando aqueles parâmetros operacionais, são os nossos parâmetros base para o nosso loop, que será construído, projetado e construído, e dizendo que eu estou representando aqui um grupo muito grande da Petrobras, né? Eu só estou personificando aqui vários colegas, pesquisadores do SEMPES, colegas de trabalho na comunidade de elevação e escoamento do negócio também. Então, é um trabalho colegiado para a gente chegar até onde estamos hoje aqui. Professor, você termine, por favor. Obrigado, Gerson. Acho que não precisa ler. Uma característica importante do loop é poder trabalhar de 0 a 100% do CO2. Né? Então, isso é uma característica ímpar que vai precisar ter uma metalurgia diferenciada do loop. Né? Tá, obrigado. Pelo lado motivação, pelo lado da UFRJ, da COP, UFRJ, é que a gente tem muitos laboratórios, em particular o Atmos, que pode medir propriedades de equilíbrio de fase, propriedades de transporte, tudo envolvendo parafinas, hidratos e coisas com CO2, mas tudo em escala de laboratório. Então, essa é uma oportunidade ímpar de transportar essas informações para uma escala muito maior e que vai dar segurança muito grande para ir a campo real, tá certo? Então, essa é uma oportunidade única na minha vida profissional, né? Mas também, eu acho que para toda a UFRJ, o loop não vai estar restrito ao Atmos, o loop é da UFRJ, da COP, e mais, é do Brasil. Espero que a gente tenha convênios com muitos outros grupos. Então, isso vai dar, então, nova visão científica aos estudos que a gente vem fazendo e possibilidade de tecnologia e de inovação. Então, com isso, a gente vai formar muito melhor mestres, doutores e engenheiros. Né?
A planta piloto pretende ser flexível, então isso dá margem a diferentes investigações que a gente não poderia fazer em outros lugares. E também temos demanda de informação, não só a indústria tem demanda, mas nós temos demandas de informações de correntes ricas em CO2. Né? Então, a gente fala muito em captura, a gente tem muitos estudos em captura, tem estudos em injeção de CO2 e fixação de CO2 em reservatórios, mas está faltando uma clareza de estudos em transporte. O transporte pode ser um gargalo, porque dificilmente você captura no local e injeta na mesma região. Então, você vai precisar de transporte. E isso falta, essa informação falta, tá certo? Não só para a indústria, mas para a academia também. Então, a gente está muito animado, a gente vê esse projeto como um loop, né, na verdade. Então, o projeto, a gente pode pensar que inicia levando informações, diferentes informações de escala do laboratório, que seria... desculpa, está aqui... que seria escala do laboratório, que está ali, é um hidrato sendo formado no reator, até o loop. Mas para que isso fique claro, a gente precisa de termodinâmica, físico-química, fluidodinâmica, instrumentação, automação, engenharia de segurança, engenharia de materiais, processos e produtos. É óbvio que um laboratório só não consegue atender isso tudo, e aí a gente pretende, então, integrar laboratórios e ter parcerias em diferentes laboratórios. Por exemplo, o IFPEN, como foi citado aqui, mas também a Unifei, a USP, Unicamp, etc. Né? Então, não só a gente vai precisar de interagir com os laboratórios da UFRJ e da COP em particular, mas também com outras unidades do país e fora do país. Desculpa, deixa eu só... Não volta, não? Volta. Volta. Só para complementar, a gente tem 20 anos de experiência em pesquisa, o laboratório em si, a COP tem muito mais do que isso, né? E a ideia é que essas informações, com esse grupo ampliado, a gente possa tomar decisões, e essas decisões vão se sugerir novos estudos em laboratórios, de escala de laboratório, que vão propiciar novos testes na planta, e assim por diante. É um loop, na verdade, de conhecimento, e isso vai gerar a formação de pessoal, etc, etc. Então, a gente espera que esse loop funcione muito bem. Né? Marcos gerenciais, o ano passado, 2024, a gente fez a definição da área junto com o Parque Tecnológico, começou essa discussão, essa conversa, na verdade, muito profícua. Depois, o grupo da Petrobras com a gente, mas muito o grupo da Petrobras fez um memorial descritivo, né? E esse ano a gente está começando, a gente tem um kick-off, né? E está montando uma equipe multidisciplinar, e a gente vai contratar uma empresa também muito experiente na área de engenharia, que pode suportar e auxiliar a gente nesse detalhamento do projeto. Né? Então, a gente está na fase, então, de projeto básico, depois a gente vai passar para o projeto executivo, construção, aquisição e construção, e depois comissionamento. Comissionamento, a gente espera aí em dezembro de 2029, tirando os primeiros dados, ou pelo menos em 30 está com a planta rodando, tá? Então, essa é a expectativa. E eu queria encerrar a nossa apresentação, antes de passar a palavra para o Jefferson, agradecer ao reitor, à reitoria, na verdade, em nome do professor Roberto Medronho, Fabiana e a reitoria, ao Parque Tecnológico, o professor Romildo, que tem ajudado muita gente, mas ao Parque Tecnológico como um todo, não só o Romildo, né, a Nathalie, etc. A direção da COP, a diretoria da COP, a professora Suzana, Mari Silvia, que tem se dedicado bastante, e principalmente o professor Alfredo Renault, que está aqui presente, caladinho aí, no cantinho, mas tem ajudado muito a gente, né, nesse processo. Né? Como realizar as coisas, não só como deixar as coisas no papel, mas como tornar realidade. Né?
E, para o lado da Petrobras, a parceria entre COP, o FRJ e a Petrobras dá segurança a gente afirmar a qualificação do grupo da Petrobras e a exatidão e a dedicação desse grupo para desenvolvimento de tecnologia no país. Então, queria agradecer ao Jefferson, ao Antônio, à Lívia, à Adriana Teixeira, ao Guilherme e ao Leandro. Leandro está em doutorado na França, na área exatamente de hidratos, né? Então ele não pode estar participando hoje aqui. A Lívia está comandando a gente agora, né, nessa fase. A Adriana e o Guilherme são da área de garantia de escoamento há muitos anos da Petrobras, né? Então isso dá suporte para a gente. Mas, em particular, eu queria agradecer ao Antônio Araújo. Eu acho que eu falo em nome da direção da COP, dos outros membros da equipe, agradecer ao Antônio, quem chama de Toninho, né? A dedicação e a liderança que ele teve no passado para que a gente viabilizasse esse processo. Tá? Você encerra. Eu encerro aqui. Fechando, nessa linha dos agradecimentos, a gente também está aqui como representando o Centro de Pesquisa da Petrobras, né? A nossa gerente executiva está aqui, a Lília, enfim, e a gente só queria reforçar essa parceria estratégica que a Petrobras tem aqui com a FRJ, com a COP, né? Uma parceria longeva, né? Lá da década de 60, em 63, quando o Centro de Pesquisa da Petrobras foi fundado, aqui também, a COP, enfim, desde lá a gente tem muitas parcerias. Eu estava pegando o histórico lá com o Júlio, com um colega lá, que temos mais de 700 termos de cooperação firmados entre as duas áreas, né? Então, a gente, internamente, antes de estarmos aqui, né, naquilo que o professor Fred comentou da parceria firmada ao longo do ano passado e se consolidando hoje aqui, avaliamos vários aspectos, né, e percebemos que para esse caso, para esse trabalho aqui, a UFRJ e a COP cabiam como uma luva, né? Então a gente aqui, né, em nome da Líria, aqui em nome do SEMPES, a gente agradece a parceria, estamos muito convictos que a gente vai caminhar forte nesses próximos 5 anos, tem muito trabalho pela frente, né? Hoje é só um trabalho mais aqui de divulgação, enfim, mas tem muito trabalho pela frente ainda. Era isso. Obrigado. Obrigado. Agradecemos ao professor Frederico e ao senhor Jefferson pela apresentação do projeto e gostaríamos de registrar e agradecer a presença da gerente executiva do Centro de Pesquisas da Petrobras, senhora Lilian Barreto, do diretor do Parque Tecnológico da UFRJ, professor Romildo Toledo, e da representante da Decania do Centro de Tecnologia da UFRJ, a professora Juliana Braga. Convidamos agora a palavra a diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, senhora Renata Baruzzi. Bom dia a todos. Nossa, é um orgulho estar aqui hoje, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, aqui na casa, né, da UFRJ, na COP, que é uma das referências de tecnologia e um grande parceiro da Petrobras, como já foi dito há muitos anos, em especial do nosso centro de pesquisa. Saudar todos os nossos colegas da Petrobras, aqui em nome da Lília e da Assunção, gerente executiva de reservatório. Eu saúdo todos os nossos companheiros aqui da Petrobras e saúdo também, em nome do nosso reitor, professor Medronha, todos os colegas aqui da UFRJ. Esse acordo, né, marca o início da implementação do maior loop de garantia de escoamento do Brasil. Um projeto que representa não apenas um avanço tecnológico, mas também a força da nossa parceria. Como já foi dito, a questão do hidrato, para a gente, é uma questão crítica na Petrobras, né? E esse projeto vai nos ajudar a resolver problemas do nosso dia a dia, o que é super importante, né? Mas eles não se limitam só à investigação de hidratos. Nos permitirá analisar fenômenos críticos para garantir o escoamento como um diferencial significativo, a capacidade de operar com CO2, apoiando projetos de captura e armazenamento de carbono, alinhado à visão de futuro da Petrobras de uma transição energética justa.
A inovação é o cerne do que fazemos na Petrobras. Nós chegamos onde chegamos em função da inovação. Inovação que foi feita não só dentro da Petrobras, mas através dessas parcerias que temos com todas as universidades, em especial aqui com a UFRJ e com a COP. E é um dos pilares dos nossos sucessos nas nossas 7 décadas de existência da Petrobras, o que nos torna uma referência no setor. E referência eu não estou falando só por mim, não. É reconhecida realmente no mundo, né? Nossa colaboração com a UFRJ é sólida e já rendeu vários reconhecimentos, entre eles 8 prêmios da ANP, de inovação tecnológica, além do reconhecimento na OTC, de Distinguished Achievement Award, que também reflete o impacto dessa parceria. O último que nós ganhamos, que é relativo às tecnologias que a gente usou para a revitalização do campo de Marlim, muitas das tecnologias foram desenvolvidas aqui em conjunto com a COP. O CEMPES conta com mais de 1.000 pesquisadores e mais de 1.000 parcerias ativas. Estamos continuamente provendo inovação aberta através do programa Petrobras Conexões para Inovação. Anualmente, publicamos cerca de 150 desafios, convidando a academia e o ecossistema da inovação a se unirem a nós. A Petrobras sozinha não consegue superar todos os desafios. A gente precisa da parceria de outras universidades, da sociedade, de outras empresas, de startups, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios. Não sei se vocês lembram quando o pré-sal foi descoberto, também por teimosia da Petrobras, né? A gente conseguiu descobrir o pré-sal, mas muitos falavam assim, não descobriu, mas não vai conseguir tirar de lá de baixo. Né? Tem 2.000 metros de lâmina d'água, mais 7.000 metros de profundidade, passa por meio do sal, como é que vai tirar de lá? E, através da tecnologia e da parceria com universidades como a UFRJ, nós conseguimos. Então, assim, é o que prova que a tecnologia é a base do nosso sucesso. Por fim, agradeço a todos que contribuíram para a parceria do Loop de Garantia de Escoamento. Que essa parceria mostre que, com colaboração e inovação, transformamos desafios em oportunidades. Estou confiante que, juntos, alcançaremos resultados extraordinários, além daqueles que já alcançamos. Tá? Muito obrigada a todos. Convidamos a palavra a presidente da Petrobras, senhora Magda Chambriard. Bom dia a todos e todas. Eu vou começar saudando o nosso magnífico reitor da UFRJ, Roberto Medronho, a Suzana Kahn, diretora da COP, a Renata Baruzzi, nossa entusiasmada diretora de engenharia, o professor Federico Tavares, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, o Jefferson Henschel, gerente de engenharia de reservatórios do CEMPES, a Lília Mello, gerente executiva do CEMPES, outra entusiasmada por tecnologia, como, aliás, somos todos nós aqui, né? Os participantes, integrantes não só da Petrobras, como da UFRJ, o professor Romildo Toledo, diretor do Parque Tecnológico da UFRJ, e a todos os funcionários Petrobras, funcionários UFRJ e a todos aqui presentes. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui dentro hoje, na maior universidade do estado do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, falando daquela coisa que é inerente ao crescimento da Petrobras, que é tecnologia, né? Eu não me canso de dizer o seguinte, entrei nessa empresa quando essa empresa produzia 187 mil barris de petróleo por dia. Aí testemunhei, eu já falei isso várias vezes, né, o desafio dos 200 mil, dos 500 mil, do 1 milhão e daí para frente. Estava na Agência Nacional do Petróleo quando se falou de pré-sal, eu era superintendente na época, quando eu recebi a notícia da descoberta de Tupi, né, a descoberta de Paraty, a descoberta do pré-sal,
E quando a gente olha para trás e vê o que essa empresa fez desde a década de 40 até hoje, a gente só vê uma coisa em comum: muita tecnologia embarcada, muito esforço tecnológico, muito pensamento brasileiro, muita cooperação técnica brasileira, muito estudo, muita dedicação. E isso aí é coroado, né? E já foi dito aqui pela Suzana, já foi dito pela Renata e pelos professores, com uma parceria longeva entre Petrobras e o FRJ e outras universidades brasileiras também. A gente vai buscar tecnologia onde ela está para fazer o que a gente precisa, mas, antes de tudo, a gente zela pelo conhecimento nacional, pelo desenvolvimento dos cérebros nacionais e pelo desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa indústria e do nosso meio acadêmico. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nós estamos hoje inaugurando e reforçando a parceria em prol do desenvolvimento brasileiro, em prol da ciência brasileira, em prol do desenvolvimento industrial brasileiro e do progresso da sociedade brasileira. Eu queria que vocês mostrassem aqui nessa tela uma outra, a capa da primeira apresentação que estava aqui, quando os professores vieram falar, onde a gente fala de CO2, onde a gente fala... Deixa eu ver se é esse. Não é esse, não. É um que... Isso, esse aí. Quando a gente fala de pré-sal hoje em dia, né, e quando a gente fala de onde é que nós estamos na Petrobras, a gente lembra de algumas coisas. Primeiro, a gente lembra do acerto que foi criar a Petrobras, né, e permitir que uma empresa fosse hoje a grande responsável pelo maior produto de exportação brasileiro, que foi, em 2024, o petróleo. A gente fala também de desafios... Não, volta lá para a primeira, onde tem CO2 escrito, por favor. Depois a gente lembra também de tudo que foi possível conseguir em função da Petrobras, mas em função da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou um produto dessa universidade, né? Eu estudei aqui, eu fiz mestrado aqui, então eu sou uma das provas do sucesso da UFRJ, né? Pouco, vamos dizer assim, muito pouco frente ao que a universidade promoveu, mas também sou a prova do encontro de contas Universidade Federal do Rio de Janeiro e Petrobras. Onde é que nós estamos agora? Desenvolvendo o pré-sal, enfrentando os desafios do pré-sal. E aí eu queria que vocês lessem o que está escrito ali: garantia de escoamento, hidrato, parafina, escoamento multifásico, correntes ricas em CO2. Quando a gente olha para o plano de negócios da Petrobras, nós estamos falando, e eu não me canso de dizer isso também, de um investimento de 111 bilhões de reais em 5 anos. Um investimento, dólares, Renata, é isso mesmo, 111 bilhões de dólares. Foco em EIP, mas tem outras coisas também. Estamos falando de produção de gás, estamos falando de produção de gás com correntes ricas em CO2, nós temos que endereçar isso. Estamos falando de garantia de escoamento, porque a gente volta e meia tem hidrato em linhas, mas nós estamos falando de muito mais que isso. Nosso investimento prevê, por exemplo, e aí eu vou fazer minhas as palavras da Suzana e da Renata, para não repetir aquilo tudo, e só jogar para cima pensamentos de onde é que a gente pode chegar e como é que a gente pode evoluir ainda muito mais com essa parceria. Quando a gente olha para cima, a gente diz assim: olha, eu vou produzir gás com CO2. O que eu vou fazer com esse gás? Eu vou reinjetar esse gás? Mas a minha meta é desenvolver fertilizantes no Brasil. Gás rico em CO2, se ele chegar na costa, ele barateia muito meu fertilizante. Dá para chegar com esse gás na costa, né? Garantia de escoamento, transporte, como foi dito aqui, isso daí está envolvido nisso.
né? Eu fiz uma conta no planejamento estratégico, e quando eu digo eu, é a Petrobras, né? Eu estou representando aqui a Petrobras. A gente fez uma conta, e na nossa conta a gente dizia assim, quanto a gente precisava de gás se a gente fosse fornecer gás para a produção de todo o fertilizante nitrogenado do Brasil. Chegamos a um número, 30 milhões de metros cúbicos por dia. Podemos entregar isso? Nós estamos pressionando, a Assunção está aqui, que não me deixa mentir, né? Todo dia a gente pergunta, Assunção, dá para produzir mais gás? Né? Mas o fato é que se esse gás chegar na costa rico em CO2, esse fertilizante fica muito mais barato. Então está aí um desafio, né? Como é que a gente faz para esse fertilizante chegar mais barato e para a gente produzir mais gás para a sociedade brasileira, para um país que é um país do agro, que investe em fertilizantes e que importa 80% dos seus fertilizantes. Veja que tem aí um desafio que o Brasil tem nas mãos, mas que a parceria Petrobras-UFRJ pode ajudar a resolver também. Quando a gente fala em escoamento multifásico, a gente teve há pouco tempo, e a gente tem todos os dias, problemas de hidrato nas linhas, manutenção de linhas, garantia de escoamento passa por mitigação de hidrato. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, enfrentando esse problema, tentando mitigar esse problema com pesquisa e desenvolvimento. Mas se vocês fizerem uma pesquisa rápida na literatura, vocês vão ver que a Bacia de Pelotas, por exemplo, tem hidrato de gás. Vocês vão ver que a margem equatorial tem hidrato de gás. Então, por enquanto, nós estamos mitigando a formação de hidrato. Quem sabe no futuro próximo, professor Medrado, a gente possa fazer diferente, a gente possa estar produzindo gás do hidrato em benefício do nosso mercado e da nossa sociedade. Então, a gente tem aí um espectro imenso de colaboração em prol do desenvolvimento brasileiro. A professora Suzana falou também de transição energética e transição energética justa. Vou fazer minhas as palavras dela, vou dizer que transição energética justa é aquela quando a gente endereça a redução de demanda. Porque no Brasil, e eu também não me canso de dizer isso, se a gente, de uma hora para outra, a gente fechar a Petrobras e a Petrobras não produzir mais nem uma gota de petróleo para não emitir mais nenhuma gota de CO2, nós vamos conseguir duas coisas. Nós vamos conseguir importar produtos para atender nosso mercado, com grande peso na balança comercial e emitindo muito mais CO2, porque o nosso produto e nosso petróleo tem uma menor pegada de CO2 do que a média mundial, e nós vamos conseguir um país muito mais pobre, né? Então, eu faço minhas também as palavras da professora Suzana, quando ela diz que na COP30 a gente tem que endereçar não apenas a questão da emissão, mas nós temos que endereçar a questão da redução da demanda, porque se a gente não enfrentar a redução da demanda, não existe transição energética justa para o Brasil, é um potencial muito grande de termos um país muito mais pobre e de jogar fora todo um esforço que a gente fez até agora para tornar a Petrobras o que ela é hoje, e o Brasil, e contribuir para o que o Brasil é hoje. Nas costas da Petrobras, ou nos ombros da Petrobras, eu prefiro dizer assim, a gente tem a responsabilidade de produzir 31% de toda a energia primária do Brasil. É disso que nós estamos falando, né? Do primeiro produto de exportação brasileira e de uma empresa que é responsável pelo fornecimento para a nossa sociedade de 31% de toda a energia primária. Mas a gente não está impermeável à transição energética, não. Nós estamos enfrentando a transição energética. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, por exemplo, a gente vende em Singapura bunker com 24% de biodiesel. Quando a carga chega em Singapura, ela é vendida assim. Nós fizemos parceria com a Vale, já divulgamos isso, e eu vou furar o Nery, viu, Denise? Eu vou furar o Nery e dizer o seguinte, a parceria com a Vale está adiantada,
né? E nós já vendemos bunker com 24% de renovável para Vale também. Né? Estamos fazendo diesel com 5 a 10% de óleo vegetal, estamos fazendo QAV com 1% de óleo vegetal, temos gasolina carbono neutro, e tudo isso é fruto do esforço em pesquisa, é fruto de cérebros brasileiros, é fruto de parceria com a universidade, né? E é fruto de muito esforço de todos nós e de, como disse a Renata, de mais de 1000 pesquisadores no SEMPES e de um corpo técnico da Petrobras imenso, comprometido com o esforço e com o desenvolvimento desse nosso país. Gente, é isso, um investimento muito grande, nós estamos aqui para isso, e como eu disse para vocês, esse loop é uma das nossas parcerias. Nós temos diversas parcerias, e quando a gente olha para o futuro e todo o desafio que a gente tem pela frente, a gente vê muito mais parcerias e um acerto enorme do país de garantir investimento para ciência e tecnologia, seja através da Petrobras, seja através do compromisso nos contratos de concessão, nos contratos de partilha, nos contratos de cessão onerosa, com a destinação desses recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Acho que a gente está no caminho certo, Petrobras no caminho certo, me atrevo a dizer isso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro no caminho certo, e a sociedade brasileira no seu total, no caminho certo, porque ela está apostando em educação, tecnologia, desenvolvimento e inovação. Muito obrigada. Anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de cumprimentar a nossa ilustríssima e queridíssima presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a nossa diretora da COP, Suzana Kahn, e a nossa diretora de engenharia, Renata Baruzzi. Eu, aqui, nesse palco, estou em muito boa companhia e bendito ao fruto, né? Eu estava refletindo e nós temos estamos passando por um momento muito difícil no mundo, né? Nós estamos sob ataque, a ciência, a tecnologia, o negacionismo, as universidades, coisa que nunca pensaríamos que ia passar. E o Brasil tem dado lições ao mundo. Lições ao mundo. Quando lá na década de 50, a população disse: o petróleo é nosso, muita gente não acreditava, não é, Magda? Que nós íamos fazer essa potência que é a Petrobras, que nos orgulha por demais. O mesmo quando foi criada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que durante anos foi a maior universidade deste país e agora é a maior universidade federal e a segunda maior do país, porque a USP, com todo o investimento que ela tem, hoje é maior do que a nossa. Mas agora, presidente Magda, ontem saiu o resultado do INEP, nós ganhamos nota máxima. E o que nós fazemos aqui é quase que um milagre, em função dos recursos que recebemos no dia a dia. Mas isso graças ao nosso corpo social, os alunos, os docentes e os técnicos administrativos em educação. Aqui se produz ciência de excelência.
tecnologia, inovação. Nós temos um parque tecnológico presidido pelo nosso professor Romildo, ex-diretor da COP, que ocupa 350 mil metros quadrados. Somos uma das universidades considerada a mais inovadora desse país. O LUP ocupará 11.500 metros quadrados, uma área bastante robusta para servir à sociedade desse país. Uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade que precisa ter muito investimento para o seu desenvolvimento. E a Petrobras é um exemplo de como podemos transformar essa sociedade. E a parceria com as universidades, ela é absolutamente disruptiva para que nós possamos dar essa devolução para a sociedade. A nossa presidente falou do CO2 e da importância dos fertilizantes. Eu acho que a sociedade como um todo abriu o olho para o fertilizante quando estourou a guerra na Ucrânia, né? E a gravidade que isso pode trazer em termos de fome para o mundo. Nós aqui, presidente, estamos inaugurando o Centro de Tecnologia e Inovação em Fertilizantes, numa área de 6.000 metros quadrados, não é, Romildo? E aí eu já pensei imediatamente nesse link, tendo o LUP aqui, avaliando o CO2 e a possibilidade de incorporação para fertilizantes, já teremos aqui um centro de fertilizantes para que possamos avançar nesse conhecimento. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ciência, tecnologia, inovação. Nós sabemos hoje que, quando investimos nessa área e na educação, nós estamos investindo na soberania do Brasil. Nós não podemos mais ficar tão dependentes tecnologicamente dos países industrializados. Nós temos competência e expertise para desenvolver as nossas próprias tecnologias, as nossas próprias inovações. O Romildo, estamos avançando, temos aqui um forte componente de óleo e gás, mas criamos agora, presidente, o Centro BRICS de Inovação, e já estamos fazendo parcerias com grandes indústrias dos países dos BRICS, como a PetroChina, como a Sinopec, e aprofundando, estamos em negociações com a BYD, com a Huawei. Por quê? Porque nós precisamos, a partir dessas parcerias, trazer inovações disruptivas que beneficiem a nossa sociedade, a nossa população. Hoje, da forma com que estamos vislumbrando o cenário internacional e também o nacional, temos que ter muita determinação para defender esse país. Recentemente, eu estava conversando com a nossa presidente ali antes, no café, eu entrei numa polêmica fantástica com muitos ambientalistas aqui da nossa UFRJ, e nós temos pessoas de altíssimo nível internacional sobre a exploração da margem equatorial. Participei de um evento pelo 247, lá em Brasília, estava o secretário executivo do MME, estava o senador Randolfo Rodrigues, o governador do Ceará, o presidente do IBP, e eu lá defendi a margem equatorial, a exploração. Talvez tenha perdido alguns votos se eu for me recandidatar, mas faz parte. E discutindo
Eu disse lá, foi até a chamada da reportagem, a Petrobras dará lições ao mundo de como explorar a margem equatorial com todo zelo, cuidado e carinho com a biodiversidade de lá. Já Deus, o pré-sal, quantos derramamentos de óleos tivemos? Que eu saiba, nenhum. Isso graças à expertise e o compromisso dessa empresa, que orgulha todos nós. E graças às parcerias que esta empresa, Petrobras, fez com todos a expertise desse país, o FRJ entre elas, como uma das grandes parceiras, e nós somos e temos muito orgulho disso, a COP, o Instituto de Geociência na área de exploração de sedimentação, de bacias sedimentares. Nós temos aqui reunidos uma expertise de anos e anos e anos, que foi passando. E eu sou um exemplo disso. Eu estudei com uma querida amiga de turma, Cláudia Verônica, irmã da Magda Chambriard, que aprendemos com Clementino Fraga Filho como ser médico, como atender. E hoje eu tento passar para os meus alunos da medicina como é esse ethos da formação de pessoas para esse país. E o que eu digo é formação, antes e acima de tudo, de cidadãos compromissados com as mudanças sociais. A nossa pesquisa é uma pesquisa que é compromissada, a gente está aqui para produzir e difundir conhecimento, e conhecimento que mude a vida das pessoas no seu dia a dia. Isso a Petrobras faz como ninguém. Isso a UFRJ, nessa parceria, contribui enormemente. Então, hoje, estar aqui, nesta cerimônia, é a continuada e a ampliação de uma caminhada, de uma parceria de mais de 60 anos, que teremos muitas outras coisas a fazer, porque o que nós queremos é ajudar a reconstruir esse país, o que nós queremos é reduzir a desigualdade social, é desenvolver a nossa sociedade de forma autônoma, sem bater continência para ninguém, de forma altiva, negociando com todos os parceiros do mundo inteiro. Nós estamos empenhados na criação de um mundo multilateral, como uma das garantias de paz. Nós, hoje, sediaremos o Fórum dos Reitores dos BRICS, incluindo os BRICS Plus, que aconteceu em Moscou um mês antes da cúpula dos BRICS em Kazan, e agora ocorrerá na mesma cidade. A UFRJ é a organizadora, ocorrerá aqui na nossa universidade, traremos, presidente, mais de 300 reitores do mundo inteiro para discutirmos as parcerias e a criação de uma nova frente, de um novo ou vários polos, para que nós possamos realmente ter um mundo mais fraterno, mais justo, mais saudável, mais sustentável. E isso a Petrobras, e isso a UFRJ, o seu corpo social aqui representado, também estou vendo vários alunos, grandes parceiros nesta transformação. Muito obrigado. Nesse momento, passaremos ao ato de assinatura do termo de celebração a que alude esta cerimônia. Pedimos à técnica, por favor, aqui o apoio da mesa de assinatura. Anunciamos, então, o ato de assinatura do
termo de celebração da cooperação para a construção do loop de garantia de escoamento realizado entre a COP UFRJ e a Petrobras. Assinam esse termo a presidente da Petrobras, senhora Magda Chambriard, o reitor da UFRJ, professor Roberto de Andrade Medronho, a diretora executiva da Petrobras, senhora Renata Baruzzi, e também a diretora da COP, professora Suzana Kahn. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia do UFRJ, COP, agradecem a todas as pessoas presentes e desejam a todas um excelente dia.